Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi o último capítulo, o último episódio de Cássio como goleiro do Corinthians, que inclusive se despediu recusando homenagens e evitando conflitos. Eu vou te explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala turma, não consegui gravar um vídeo no sábado, né? Tava de folga com a patroa, aniversário de casamento, você sabe como é que é. Só dando essa justificativa aqui, por isso só tô agora aqui dando as minhas impressões sobre a coletiva de despedida do Cássio e pra gente já virar a página, né? Pra gente registrar aqui no canal esse último capítulo do goleiro Cássio à frente do Corinthians como um grande ídolo. Na verdade, como grande ídolo ele vai continuar sendo, né? Mas trazer para vocês alguns bastidores e as minhas impressões dessa coletiva de despedida do goleiro, que teve homenagens, evidentemente, né, com garotos da base que foram lá presentear o goleiro e posar para foto, com integrantes da organizada, com as taças que ele conquistou à frente da sala de conferências, né, da sala de entrevistas, com um batalhão de repórteres para ouvir as últimas palavras do Cássio e, inclusive, nessa relação de muito respeito que a gente teve nesses 12 anos, né, alguns menos, outros mais, outros todo esse período, ele agradeceu também a presença e muitos repórteres, ao perguntar para o Cássio, falavam antes, né, obrigado pelo convívio, boa sorte, obrigado por tudo, você sempre apareceu na boa e na ruim, deu a cara a tapa, aquela coisa toda. Uma relação amistosa, que muitas vezes não foi amistosa, né? Ela teve um conflito ou outro por conta de críticas, perguntas mais ácidas, espinhosas, e ele, com personalidade, rebatia aquela coisa toda, mas tudo ficando dentro da batalha de argumentos ali, né? Acho que isso é o mais importante. Antes da entrevista, o Cássio posou para foto com funcionários do CT, funcionários do clube, do dia a dia, e que levaram seus filhos, inclusive, e o Corinthians fez algumas postagens, uma foto com drone, né, com todo mundo lá no campo, e segundo o Cássio, durante a entrevista, foi o momento mais difícil, porque os companheiros, né, aquela coisa, o contato segue, tem o grupo de WhatsApp, os caras vão jogar contra em algum momento, isso é o de menos, né? A relação com o torcedor, ela vai continuar por onde o Cássio for. Agora, com os funcionários no dia a dia do clube, foi um pouco mais complicado, porque aí é o cara da cozinha, é a tia da limpeza, é a tia do cafezinho, é o cara que corta a grama, é muita gente que tem no Cássio, que tinha no Cássio quase que uma mobília do centro de treinamentos, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eles chegavam e o Cássio estava lá. Na boa, na ruim, o Cássio chegava, né? E às vezes ele ganhava um abraço num momento difícil. Eram as pessoas que estavam sempre ali por ele. E aí eu vou falar para vocês que eu colhi relatos de uma pessoa, que eu não vou identificar evidentemente, que é um funcionário ou uma funcionária que trabalha no dia a dia do clube. E eu consegui conversar com essa pessoa, cara, essa pessoa estava arrasada. Essa pessoa estava desolada. Como boa parte dos funcionários. Então, isso também reflete o que é o Cássio no dia a dia. E aí a gente está falando de algo muito além, né, do que ele faz no campo, do convívio da liderança, né, com o grupo de jogadores, de uma coisa mais restrita do futebol. Estou falando do convívio diário. Essa pessoa me disse o seguinte, foi uma semana muito difícil. Eu falei com essa pessoa na sexta-feira. E o dia de hoje está sendo implacável, essa pessoa me falou. Porque a gente não sabe como vai seguir. Eu ouvi frase nesse sentido. A gente não sabe como vai ser daqui para frente. Não ter ele aqui por perto vai ser muito complicado. O dia tá, a gente precisa de um abraço porque a gente precisa ser abraçado porque o dia está muito difícil. O momento está muito difícil. Uma pessoa visivelmente emocionada e que estava assim, cara, no chão pela saída do Cássio. Não pela saída do goleiro. Não pela saída do goleiro que uma hora é reserva, outra é titular, uma hora pega um pênalti, outra hora salva o time. Não é esse. Não é esse goleiro que todo mundo vê. É do Cássio. O Cássio Ramos. É o gigante lá, que vai lá treinar todo dia, toma um café, come alguma coisinha, dorme no hotel, cumprimenta, né, troca uma ideia. Esse cara. E o futebol tem disso, né? Muitas vezes, é muito difícil, na maioria das vezes, o cara ficar todo esse tempo. E ele ficou. E ele falou que 60%, 70% dos funcionários estão desde o dia que ele chegou.
Então são 12 anos, cara. Para alguns um pouco menos, mas enfim, é muito tempo com o cara lá presente. Então, realmente, essa parte foi mais complicada. O Cássio foi questionado, obviamente, sobre os motivos da saída e eu vou falar um negócio para vocês. Você pode ter a opinião que você quiser, a gente está aqui para debater e é claro que se a gente olhar a história do Cássio, se a gente olhar o currículo, a trajetória, é claro que a gente imaginava, e acho que ele também, um final diferente. Né? Foi muito abrupta essa saída. Ela foi muito repentina. Desde aquela declaração lá em Buenos Aires, depois do jogo contra o Argentinos Júnior, que ele vai para a reserva e se passam aí 6, 7 jogos e ele sai do clube, é muito rápido. Ninguém esperava isso. E é claro que a gente não imagina. Pô, a gente está falando do Cássio, cara. O Cássio tinha que cumprir o contrato. O Cássio tinha que se aposentar. O Cássio tinha que terminar a carreira dele no Corinthians, titular ou reserva. Eu entendo quem pensa assim. Mas, cara, o Cássio, ele foi por outro lado e eu gostei. Eu gostei, sabe? Eu sou um pouco, como é que fala? Talvez ingênuo até, como queiram, não tem problema nenhum. Mas eu procuro olhar o lado bom. E ele, em vários momentos, usando a religião ou não, ou no que quer que você acredite, ele fala, cara, as coisas, elas acontecem do jeito que tem que ser. E ele entendeu que ele resolveu sair porque ele percebeu que o ciclo dele tinha encerrado. Cara, eu não vou tirar isso dele. Porque provavelmente essa decisão tenha sido muito mais difícil para ele do que para qualquer pessoa, gente. Do que para você, do que para mim, do que para qualquer outra pessoa que esteja refletindo sobre o assunto. Foi muito mais difícil para o Cássio tomar essa decisão. É só você pensar. Ele poderia sentar no contrato. O clube ofereceu, mesmo que mais um ano, ele poderia ficar lá. E ele entendeu que, cara, tá bom. E aí são várias coisas que culminam nisso, que a gente já falou aqui em termos de bastidores, que ele não quis externar. Em nenhum momento o Cássio falou mal do Antônio, falou mal do Augusto, falou mal do elenco, falou mal do time, falou mal da torcida. O Cássio, na minha opinião, saiu gigante. Do jeito que entrou, na verdade ele entrou pequeno, né? Ele entrou, quem é o Cássio? Ninguém conhece. Mas ele saiu gigante. Na minha opinião. A condução dele nessa entrevista foi altiva, foi elevada, foi elegante, foi gigante. Porque ele foi questionado sobre a reserva, ele falou, cara, eu já fui para a reserva outras vezes, não é esse o ponto. Recebeu a proposta do Cruzeiro, que ele não confirma, né? Inclusive mudou a bio do Instagram dele, goleiro botou 3 pontinhos, porque ele fala que isso é um segundo momento, ali era para ser despedido do Corinthians, tá tudo certo, mas a gente sabe que ele vai para o Cruzeiro. Mas ele disse que recebeu sondagens e propostas de outros clubes, e ele falou, sinal que eu fiz meu trabalho bem. Quando ele começa a receber o assédio, e espertamente o Cruzeiro, por exemplo, percebe a vulnerabilidade dele indo para a reserva e diante de todo um contexto, o cara pressionado, exposto, né, psicologicamente abalado, bom, é agora que a gente tira ele do Corinthians para ele mudar de ares. E foi o que aconteceu. Mas ele entendeu que ele tinha que seguir. E, de novo, eu não vou tirar isso dele, cara. Porque ele deve ter conversado, como ele falou que conversou com a esposa, com pessoas próximas, para entender. E todas as pessoas ali entenderam que, cara, faz o que teu coração mandar. E o coração dele mandou ele sair nesse momento do Corinthians. O torcedor tá magoado, tá chateado, tá, mas a gente tem que entender, pelo menos esse é o meu papel aqui, que existe, o tempo ele tem recortes, né? Então, agora, é óbvio que fica um vazio. É óbvio que você sente dor. É óbvio que a despedida não é legal. Mas daqui a alguns meses, 1 ano, 2, sei lá quanto tempo, o Cássio vai ficar ainda maior. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, seja com o Carlos Miguel no gol, qualquer outro goleiro, com a vida do Corinthians daqui para frente, a gente não sabe. Mas o clube vai seguir. E o Cássio deixou muito claro isso, fez questão de dizer, ninguém é maior que a instituição. E não é, gente, sabemos que não é. O Cássio é muito grande, mas ninguém é maior que o clube. O clube segue, e o clube vai seguir, e o Cássio vai seguir a vida dele. E amanhã depois, ele vai ganhar uma proporção, porque aí você, do lado de fora, com uma distância necessária, vai olhar e falar assim, caramba, olha essa história do Corinthians e olha o que esse cara fez.
A gente já consegue fazer isso, né? A gente já tem essa análise do quão grande ele é. Talvez ele não tenha. Talvez alguns torcedores mais imediatistas não tenham nesse momento. Tá tudo certo. Quando você se distanciar um pouco do fato, você vai perceber o tamanho que o Cássio representa. O Augusto, inclusive, confirmou que na gestão dele, ele está saindo na gestão Augusto, mas que é na gestão dele que ele vai ganhar um busto. O busto é uma homenagem muito significativa para os grandes ídolos do Corinthians no Parque São Jorge, o Luizinho Polegar, o Ronaldo Giovanelli, o Rivelino. Todos eles receberam o busto depois de parar de jogar. E o Cássio é o primeiro que vai receber em atividade. Isso já mostra o tamanho dele. Ele até brincou, ele falou, pô, pelo menos vão fazer as homenagens em vida, né? Mais do que isso, né? Com o cara em atividade. E aí ele falou, o Augusto queria fazer mais coisas aqui. Eu não quis. Porque para mim, jogo de despedida é para aposentado. É para quem vai se aposentar. E eu tô aqui, tô bem vivo. Vou seguir minha vida e tal. Então, eu queria isso, queria o contato com os funcionários. O Cássio evitou coisas maiores. Tinha um jogo contra o Botafogo, né, marcado para o final de semana, e ele falou destino, ele falou várias vezes sobre destino, sobre aquelas coisas que acontecem do jeito que tem que ser, calhou de não ter a rodada. E ele falou, até peço desculpas, tem um torcedor que gostaria de ter um contato mais próximo comigo, mas não foi possível, então eu queria isso aqui. Ele falou, vocês são privilegiados, eu vou me despedir de vocês, falou para os jornalistas presentes. O torcedor realmente não vai ter. Mas nos últimos jogos a gente viu o quanto ele foi ovacionado na arena e o quanto isso fez bem para ele. E eu acho que talvez ali, ele na reserva, recebendo o carinho do torcedor e recebendo propostas, pensou assim, cara, olhando o Carlos Miguel bem, ele falou que tem uma relação muito boa com o Carlos Miguel, que inclusive o Corinthians não precisa de contratar goleiro, e não só pelo Carlos Miguel, ele fala que os meninos, o Felipe Longo, o próprio Matheus Donelli, que o Corinthians está bem servido de goleiros, mas ponderou. Por isso que a gente projeta já para frente, né? Que o Carlos Miguel agora, e isso é verdade, ele vai ter uma responsabilidade que até então ele não tinha. Porque ele não vai ter a sombra de um grande goleiro, de um goleiro experiente para ele. Ele vai ter a faca e o queijo na mão para se tornar um ídolo, para conquistar bons números, para ter uma longevidade, vai depender dele. Ele é um menino, ele falou, né, que tem uma história de superação, um menino muito legal, gente boa, muito bom goleiro, tá indo bem, mas a amostragem ela tem que ser maior, né? Especialmente na comparação com o Cássio, e isso é muito ingrato. E por isso eu valorizo muito o que o Carlos Miguel está fazendo. Porque você assumir a titularidade no gol do Corinthians, na vaga do Cássio, irmão, é uma bucha. Você tem que estar muito firme, muito preparado, e me parece que o Carlos Miguel está. Então, assim, é que agora o Cássio não está mais. E eu não sei se isso facilita ou dificulta. Na verdade, eu tenho dúvidas, né? Porque quando o Cássio está ali, eu acho até pior, sob algum aspecto, né? Tipo assim, se você falhar, cara, você tem o Cássio para voltar. Agora, não vai ter ninguém. Mas, ao mesmo tempo, a saída do Cássio deixa aquela lacuna. Tá, quem vai ser o líder? Quem vai ser o goleiro que vai pegar todos os pênaltis que ele pegou? Quem vai ser o Cássio, o goleiro que a gente vai pensar assim, bom, se a bola for no gol, pelo menos a gente tem o Cássio. Agora é o Carlos Miguel. Ele está pronto para isso? Eu acho que está. E agora é o futuro que vai dizer, né? O dia a dia que vai dizer. Mas foi uma entrevista muito, cara, muito grande do Cássio. Porque ele em vários momentos, não tenho nada contra o Augusto, não tenho nada contra o Antônio, contra nenhum treinador. Estou muito feliz com tudo que eu realizei aqui dentro. Estou seguindo em frente, com as portas abertas. Estou seguindo em frente, saindo da melhor forma possível, com os funcionários, com as pessoas, com os jornalistas. Vou seguir em frente e, cara, eu realmente gostei. Acho que foi uma saída bonita, da forma como teve que ser. Lá atrás a gente pensava, podia ser diferente? Podia, mas como o próprio Cássio disse, tem coisas que acontecem do jeito que tem que ser. Então, talvez tenha sido uma saída necessária, dessa forma, e agora o fato é que ele saiu, ele se despediu, não joga mais pelo Corinthians. A informação que eu tenho é que terça-feira ele chega em Belo Horizonte. Pode ser até que o voo seja antecipado para segunda, mas a informação que eu tenho é de terça-feira. E aí, essa semana, né, a gente vai ver uma coisa muito estranha.
que é o Cássio vestindo a camisa de outro clube. Embora ele já tenha jogado no Grêmio, no PSV, é muito estranho ver o Cássio não estar no Corinthians. Mas é uma realidade a partir de agora. Você já superou? Tá de boa? Ou vai demorar um tempo para passar? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!